Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e vamos falar um pouquinho sobre esse lance de apropriação cultural aí, que tá todo mundo comentando agora, tá em voga no momento, tá? Vamos ver se eu consigo acrescentar alguma coisa pra vocês aí, beleza? Vamos nessa! Antes de começar a falar sobre o assunto propriamente dito, eu queria comentar que o YouTube tem desinscrito muitas pessoas do meu canal. Vários dias eu recebo mensagem de pessoas falando: olha, eu era inscrito no teu canal, eu não tô mais, eu até achei que era um erro da minha conta, que era outra conta e não é mais, então eu também tô desinscrito. Então dê uma conferida, por favor, se você está inscrito nesse canal, para você se reinscrever caso o YouTube realmente tenha feito essa sacanagem com você. Algumas pessoas falaram que o certo seria você se desinscrever e inscrever de novo. Eu não sei se isso é um tipo de simpatia mandinga ou se isso funcionaria de verdade para que o YouTube entendesse que você é um inscrito ativo, né? Ou pelo menos um inscrito novo, sei lá. Bom, enfim, seja como for, deem uma verificada, por favor, se vocês realmente querem ficar inscritos neste canal. E vamos falar um pouquinho sobre esse lance de apropriação cultural. Para começar, não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre isso. Isso é um tema profundamente de humanas e eu não tenho leitura nem bagagem suficiente sobre isso. Porém, eu fui me informar e eu fui querer saber o que diabos é apropriação cultural. Porque eu falei, é um termo que todo mundo está usando, todo mundo está falando, e deve ter alguma definição acadêmica para isso. Alguém deve ter chegado no meio acadêmico e falado textos sobre apropriação cultural, na área de sociologia, antropologia, sei lá o que. Eu achei algumas coisinhas, tá? Não achei muita coisa, sendo bem honesto, não achei muita coisa. Aparentemente é um termo pouco explorado mesmo do ponto de vista acadêmico. Então eu achei aqui um artigo do Richard Rogers, que é de 2006, em que ele comenta sobre essa questão de apropriação cultural, exatamente aquilo que eu estava falando. Não tinha lá muita definição, não era uma coisa lá muito bem demarcada, e aí ele resolve dar alguns exemplos, porque apropriação cultural, pelo que eu vi, pode ser uma série de coisas, pode ser uma gama de coisas. Então, por exemplo, você assimilar elementos da cultura japonesa morando no Brasil graças aos imigrantes, assimilar elementos da cultura italiana por causa dos imigrantes italianos, assimilar elementos da cultura africana por causa da escravidão e dos imigrantes africanos que vieram depois do fim da escravidão, sabe? Tipo, então você tem uma série de fatores que podem ser considerados apropriação cultural. Isto que está sendo discutido, debatido e engalfinhado nas redes sociais ultimamente, não é algo tão genérico, tão amplo assim como a definição de apropriação cultural pode abarcar. Então você tem vários conceitos de integração cultural que podem ser discutidos dentro e chamar tudo isso de apropriação cultural. Aparentemente, o que o pessoal da Justiça Social, que é geralmente quem faz as maiores reclamações sobre isso, estão se referindo é uma coisa muito específica de apropriação cultural, tá? Então, antes de dar a definição do Rogers aqui, né, sobre a apropriação cultural, eu vou comentar sobre dois pontos que precisam ser, pelo menos, levantados aqui com relação a isso. A questão de dominância, colonização, imperialismo ou invasão e essas coisas assim de povos, tá? Porque sempre que você tem uma invasão de um determinado lugar, uma colonização de determinado lugar, você tem uma imposição perante aquelas pessoas que moravam antes da cultura do povo dominador, né, digamos assim. E isso gera, com o passar dos anos, uma relação desigual na sociedade. Então, nós temos na sociedade, em todas elas, não é só na nossa sociedade aqui do Brasil, tem em todas as sociedades, grupos minoritários que são estigmatizados, que são marginalizados, colocados à margem da sociedade, e são mesmo, tá? Isso daí não tem o que discutir. Todas as sociedades têm isso, e esses grupos que são colocados à margem têm uma relação diferente com a cultura dominante do que os dominadores têm, né? Ou a população que está dentro da sociedade aceita, tem com relação à cultura dessas minorias, tá? O segundo ponto que precisa ser considerado é o ponto da estereotipagem, tá? Ou seja, o estereótipo. Quando você faz parte de um determinado grupo, ou determinada sociedade, determinado país, etc., é meio que esperado que outros países, outros grupos, ou outras sociedades, enfim, outros times que não sejam o seu, tentem fazer um estereótipo de como você seria, como que é efetivamente uma pessoa de lá. Então, se eu fechar o olho e pensar como que é o estereótipo do japonês, como que é o estereótipo do irlandês, como que é o estereótipo do nigeriano, você vai imaginar estereótipos de pessoas, você vai colocar características que você imagina nessas pessoas e às vezes você vai colocar algumas coisas que são consideradas negativas para eles. Então, por exemplo, qual é o estereótipo de um argentino? Dependendo do convívio que você tem com argentinos, a maneira como você ficou sabendo dos argentinos, né? Se você se liga muito no que a televisão fala e essas coisas, tá? Você vai ter um estereótipo que provavelmente não é muito positivo dos argentinos. Do mesmo jeito que, sei lá, as diferenças regionais. Então, se você é aqui de São Paulo, por exemplo, você consegue imaginar o estereótipo de uma pessoa de Minas Gerais, o estereótipo
estereótipo de uma pessoa da Bahia, o estereótipo de uma pessoa do Pará, o estereótipo de uma pessoa do Rio Grande do Sul. Você imagina esses estereótipos que são criados no anedotário brasileiro, né? No caso anedotário aí eu tô falando mesmo das piadas, né? Esses estereótipos, eles ficam muito vívidos na sua cabeça e são alimentados, obviamente, com programas de humor. Isso daí é uma coisa bastante comum e eu, como sou paulista, não sei ao certo, né? Eu não tenho essa imagem mental clara do estereótipo que os outros estados fazem de nós paulistas. Mas, enfim, vocês podem colocar aqui nos comentários o que vocês acham dos paulistas, tá? Se vocês nunca vieram pra São Paulo ou conhecem poucos paulistas pessoalmente, vocês devem ter muito contato com paulistas aqui no YouTube, porque a YouTubosfera geralmente fica centrada no eixo Rio-São Paulo aqui. Enfim, sem você falar de estereótipos, você também não consegue discutir apropriação cultural, porque você tem essa questão de como que determinado grupo é visto pelos outros, pelos demais, que muitas vezes é negativo, ou não condiz com a realidade, ou condiz com a realidade, mas é mal interpretado, enfim, uma série de coisas. Então agora eu vou ler as 4 definições aqui do Richard Rogers aqui, que eu achei, tá? A primeira que ele fala é sobre cultural exchange, ou seja, intercâmbio cultural, ou seja, seriam duas culturas ou mais, né, do mesmo poder, ou seja, não há dominância de uma sobre a outra nesse cenário, e você tem uma troca de elementos culturais entre essas sociedades aí que convivem no mesmo espaço, que envolve música, dança, comida, rituais, símbolos, artefatos, enfim, uma série de coisas, tá? Então esse seria, o intercâmbio cultural, que seria uma coisa positiva, seria uma coisa que não gera malefício para ninguém, é aquela coisa que a gente sempre lembra quando tá falando da antiguidade, do comércio que existia, né? Então tinha a Rota da Seda, que levava as iguarias da China e passava pela Índia e depois passava pelo Oriente Médio, chegava na Europa. Então você tem ali um intercâmbio cultural que trazia elementos de lá pra cá, de cá pra lá, enfim, né? Lembrei da Dilma agora, não sei porquê. Aqui talvez possa ser colocado alguns elementos dos imigrantes. Já vou chegar em escravidão, tá? Porque o escravo também é um imigrante, mas ele é um imigrante forçado, né? Só que a maior parte das relações entre culturas diferentes na história toda não foram lá muito amistosas ou muito pacíficas. Exemplos de exceção a gente tem por aí, mas esse não é o que mais acontece. Tá, então vamos falar de outro exemplo aqui do Richard Rogers, que é a dominância cultural. A dominância cultural é o uso de elementos da cultura dominante pelas pessoas da cultura subordinada. É um exemplo que eu vejo, que é muito claro na minha cabeça, são aquelas fotos de nativos americanos usando terno. Tô falando porque essas fotos são mais comuns. E isso acontece aqui no Brasil também. Você vê fotos, filmagens, entrevistas de indígenas aqui do Brasil, eles estão usando bermuda, estão usando chinelo, estão usando camiseta, estão usando elementos que foram trazidos pela cultura dominante, né, pelos europeus, e que eles incorporaram. Um outro exemplo de dominância cultural que eu cito sempre quando eu converso com as pessoas, mas que infelizmente eu esqueci de falar quando eu estava gravando o vídeo, estou fazendo um excerto aqui, é a questão de ter negros cristãos. Esse é um exemplo muito claro, né, de dominância cultural, em que a cultura dominante impôs uma religião, e hoje você tem negros que possuem preconceito com a religião original dos seus antepassados africanos. Mas não foram só nas Américas que aconteceu isso. Isso daí foi um exemplo que eu estou dando aqui, porque na verdade aconteceu isso durante toda a história da humanidade, né? Em um grupo dominante, né, que domina, coloniza uma determinada região e impõe a sua religião através de conversões ou através de imposições, e isso acaba perdurando através dos séculos, né? Quando uma cultura dominada usa esse elemento da cultura dominante, isso é chamado de dominância cultural, pelo Richard Rogers aqui que eu tô lendo aqui. Tem outro que chama exploração cultural. Exploração cultural é o que eu vejo esses justiceiros sociais que estão agora na internet usarem como apropriação cultural, tá? Então, no caso, exploração cultural seria aquele negócio de você pegar um elemento da cultura subordinada e colocar como legal na cultura dominante, tirando completamente a significação daquilo lá para aquelas pessoas. E é nesse pedaço aqui que eu vou querer discutir a maior parte do vídeo, mas eu não vou falar isso agora, eu vou explicar os 4 elementos aqui para depois entrar nesse terceiro de novo, tá? Bom, o quarto elemento ele chama de transculturation, tipo, seria transculturação. Seria elementos culturais criados pela fusão, pelo hibridismo de culturas e sociedades distintas. Isso daí acontece muito com vários elementos. Por exemplo, a gente tem comida mexicana aqui no Brasil. Tirando um ou outro restaurante que eu já vi, a maioria da comida mexicana que a gente come é Tex-Mex, tá? Ou seja, é uma mistureba de comida texana com comida mexicana que foi adaptada ao paladar, tá? Isso daí seria uma transculturação. Seria uma mistura de várias culturas diferentes formando uma coisa. Do mesmo jeito que o sushi que a gente come aqui no Brasil, comida
japonesa não é parecido com a comida japonesa que eles comem lá no Japão. Isso também foi uma transculturação, né? Ou seja, uma mistura de várias culturas que gerou um elemento cultural completamente diferente. Me corrijam aí as pessoas de descendência asiática que assistem meus vídeos. O yakisoba é um exemplo disso, né? O yakisoba é uma palavra de origem japonesa para designar um prato de origem chinesa, né? Tipo, é uma coisa muito misturada, assim, que só existe aqui, praticamente. Ou que só tem esse nome aqui. É uma coisa bem interessante que é uma transculturação. Por exemplo, ainda que quando os primeiros japoneses vieram pro Brasil, os primeiros italianos vieram pro Brasil, eles tenham sofrido muito preconceito, com o tempo isso daí foi passando e hoje você tem ali aquela coisa cultural misturada, convivendo, que é essa transculturação. Um exemplo disso também é o próprio samba e vários ritmos musicais que a gente tem por aí, que tem origem em misturas de culturas diferentes. Então o samba tem a mistura de negros, índios e brancos, né? Porque tem instrumentos de corda, né? O cavaquinho, por exemplo, do samba é de origem europeia, tem a percussão, que é de origem africana, e tem o chocalho, que é de origem indígena. E é interessante porque você tem variedades de música muito parecidas com o samba, que surgiram em outros países que também foram colonizados por portugueses na África. Eu tava outro dia ouvindo Cesária Évora, que era uma cantora de Cabo Verde, fazia uma coisa muito parecida com o samba, aquele sambinha raiz, sabe? Tipo, sei lá, um Zeca Pagodinho, um Jorge Aragão. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Mas não era esse nome, eles dão outro nome pra esse ritmo musical lá em Cabo Verde. E eu não duvidaria que se eu fosse procurar por Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, iria aparecer mais alguns ritmos musicais muito parecidos com o nosso samba. Porque essa dominância, né, mesmo tendo sido involuntária por parte de um dos lados, acabou gerando essa transculturação aí, essa criação de novos elementos culturais. Você tem a diferença também entre a relação país-país e a relação pessoa-pessoa. Então vamos agora falar o terceiro item, como eu tinha falado, né, que é o item que as pessoas estão chamando de apropriação cultural por aí na internet e tal, pelo que eu entendi, que é quando um elemento da cultura dominante usa aquilo que é típico da cultura subordinada, pega pra si, e quando a cultura subordinada usava, era uma porcaria, era uma bosta, ninguém gostava. Depois que alguém dessa cultura dominante passou a usar, aí é legal, vira cool e vira uma coisa muito interessante. A primeira vez que eu ouvi esse tipo de argumentação, e foi quando eu me convenci de que a apropriação cultural, mesmo que cultura não tem propriedade, então eu concordo com isso, tá? Eu acho que isso daí, cultura não tem dono, mas é muito difícil você dar propriedade a bens imateriais, tá? Apesar de que quem defende o copyright aí provavelmente vai pensar diferente. Mas independente do nome, tá? O fenômeno que está sendo descrito, ele existe de verdade. Me foi demonstrado por essa pessoa que estava discutindo comigo, um abraço, Denise, que foi a música negra lá nos Estados Unidos. Ou seja, a música negra dos Estados Unidos, o jazz, o blues, o rock and roll, todas essas músicas têm origem na transculturação. Você tem origem no elemento 4, porque a guitarra é um instrumento de corda, tem origem europeia, o blues e o jazz pegaram elementos do country, que era uma música tipicamente europeia também, lá do interior dos Estados Unidos, e transformaram com o bandolim, o banjo, colocaram de uma outra maneira para fazer uma coisa mais dançante, pegaram o piano para fazer o jazz e tal. Então você teve uma mistura ali, só que não importa da onde que foi a origem do jazz ou do blues, teve uma mistura com elementos brancos. Quem usava o jazz, quem desenvolveu o jazz, essa mistura, esse complexo, e quem usufruía dos bailes de jazz ou das músicas que tinha, lá, era a população negra dos Estados Unidos. Eram as pessoas negras que sabiam o que era o jazz, que tinham inventado o jazz através de elementos multiculturais e que estavam usando isso daí. Então, depois de um tempo, o jazz passou a ser digamos assim, um elemento que os negros se reconheciam ali, né? Tipo, você tinha um reconhecimento deles no jazz, eles achavam que o jazz era parte deles, da cultura deles. Só que é aquela coisa, né? Músico quer vender disco, né? Músico quer ganhar dinheiro, né? É direito dele também, né? Artista quer vender arte, desenhista quer vender desenho, quer ser reconhecido. Todo mundo que trabalha no meio artístico quer, obviamente, receber o seu reconhecimento. E o jazz, obviamente, ele só vendia entre as pessoas negras, o mesmo com o blues. Quando pessoas brancas que conviviam com os negros pegaram esses elementos e passaram a tocar também, a cantar esses ritmos musicais, aí estourou, aí fez sucesso. Então, por exemplo, quando o Al Johnson começou a tocar jazz, e ele era branco, e de vez em quando ele fazia blackface até, porque naquela época era bastante comum, ele sendo branco, cantando jazz e tocando jazz, as pessoas brancas começaram a ouvir jazz e a achar aquilo legal e ver que aquilo talvez não fosse tão ruim, e começaram a pegar o jazz pra eles. E aí o jazz começou a fazer sucesso, tá? O rock and roll, a mesma coisa, né? Quando você teve os primeiros a fazer sucesso, né, como o Jerry Lee Lewis, o Chuck Berry, o Elvis Presley, o Chuck Berry já fazia rock and roll muito antes do Elvis, e quando o Elvis estourou é que o pessoal começou a reconhecer o rock and roll
com uma coisa legal. E aí você pode colocar isso daí também pro samba, pro rap. Aqui no Brasil ninguém gostava de rap, porque era música de favelado, de pobre, aí o Gabriel Pensador veio, traduziu isso daí. Lá nos Estados Unidos você coloca isso daí, sei lá, com o Vanilla Ice, o Eminem e tal, que eram brancos e tal. Então, quer dizer, é isso que as pessoas chamariam de apropriação cultural, que seria o item 3 aqui do Rogers, né, que seria você pegar a cultura de um grupo marginalizado, tirar toda a significação que aquilo lá tem para aquele grupo e espalhar para outras pessoas. Então, essa é a primeira parte, tá? Sendo bem honesto, eu concordo que existe algum nível de sacanagem nisso daí, sim. Ou seja, quando eu fazia uma coisa ruim, agora que os outros fazem, agora é legal. É algo que realmente deve incomodar bastante para quem pertence ao grupo roubado, entre aspas, vai. Como eu falei, a cultura que é gerada nisso daí não é uma cultura exclusiva, né? E pouco importa também de onde é a origem dessa cultura. Provavelmente todas as culturas têm uma origem múltipla, mas certos elementos surgem criativamente, juntando várias culturas, e esses elementos são, às vezes, de grupos minoritários, ou grupos marginalizados. Mas porém, quando você está falando de música, eu acho que foi uma coisa muito complicada. Música ou traços artísticos nesse sentido, assim, sabe? Tipo, música, arte, um tipo de desenho, um tipo de vestuário, um tipo de coisa. Quando você está falando desses elementos, eu acho que é muito complicado, porque esses elementos, eles são vendáveis. O rap, quando era feito por negros, não fazia sucesso. O Gabriel Pensador veio e abriu a porta aqui no Brasil. O Racionais, que já fazia muita música naquela época, inclusive o Gabriel Pensador citava Racionais nas músicas dele. Racionais e outros grupos de rap que tinha por aqui em São Paulo e mesmo lá no Rio, eles ganharam muito dinheiro. Eles ficaram ricos, eles ganharam muita grana, eles ficaram famosos, tiveram reconhecimento. E era isso que o artista queria. O artista quer esse tipo de coisa. Quando você tá falando sobre venda de produtos como vestuário, roupa, sei lá, livro, obra de arte, essas coisas todas, provavelmente existe uma questão capitalista envolvida nisso e também uma questão de ego, né? Ou seja, a pessoa quer ser famosa, ela quer ser reconhecida, né? Isso daí não necessariamente é capitalista. Se o próprio pessoa que faz parte do grupo minoritário quer fazer sucesso e quer exportar para outras partes da sociedade isso daí, quem é o resto do grupo para falar que não pode? Quer dizer, o pessoal tá falando aí o negócio do turbante lá, que eu nem vou entrar nessa questão, porque eu vou ser muito honesto. Eu ando na rua, eu não vejo ninguém de turbante. Mas tudo bem. A pessoa que vendeu o turbante, tecnicamente aí, para as pessoas que estão falando agora, deveria ser só os negros a usar. A pessoa branca comprou esse turbante de alguém. Essa pessoa que vendeu o turbante era negra? Foi produzido por negro? Se era negra, por que vendeu pro branco? Se comprou pela internet, você tem que mandar o seu RG para provar que você é negro para poder usar? Isso não faz sentido. Então, por exemplo, eu gosto muito de rock. Sei que teve uma origem entre os negros lá nos Estados Unidos, tal, faz parte de uma cultura que nem é minha, porque, imagina, eu não moro nos Estados Unidos, eu não sou norte-americano, eu não entendo quais são os aspectos minuciosos daqueles estados do sul, quando surgiu o rock and roll, tal, não sei o quê. Eu não tenho esse tipo de bagagem, eu simplesmente escuto a porcaria da música e gosto. Eu escuto e falo, pô, é isso que eu queria ouvir, é isso que eu quero. E aí um dia eu aprendo a tocar um instrumento, eu quero tocar o quê? Eu quero tocar isso daí. Eu quero tocar aquela música que eu gosto, aquele negócio que tocou meus ouvidos. Às vezes eu nem entendo a letra. Quando eu comecei a ouvir rock, eu não entendi inglês. E hoje mesmo ouvindo, eu não fico traduzindo pra eu saber a letra. Então às vezes eles estão falando de uma coisa que não é minha realidade. Eu deveria parar de ouvir U2 porque eu não tava lá na época dos ataques do IRA lá, sabe? Apesar de que eu nem gosto muito de U2, mas enfim, se você gosta, você pode ouvir. Ou, se eu fizer uma banda cover do U2, eu tô me apropriando do sofrimento dos irlandeses, sabe? Isso não me parece fazer sentido. Ainda que algum irlandês que tenha refugiado no Brasil depois de toda aquela briga que teve lá na Irlanda do Norte, assista o show de uma banda cover do U2 formada, sei lá, por brasileiros e fique ofendido. Ele fala assim, pô, vocês não têm a menor noção do que são essas letras que eles estão falando, você não sabe como é que foi o sofrimento, isso aqui. Tá, não sei, mas a música é legal. Sabe, essa que é a questão. Você chega num determinado nível que é impossível, ainda que a sua reivindicação seja justa, e eu não estou dizendo que não é impossível você impedir que as pessoas consumam esse tipo de coisa. É impossível porque, inclusive, quem produz esse tipo de coisa quer vender, quer espalhar a palavra, quer espalhar a moda, quer espalhar essas coisas. Então, sabe, é enxugar gelo, é dar murro em ponta de faca. Esse tipo de discussão, você é branco, não deve ouvir essa música, não deve tocar tal música, ou não deve vestir tal roupa, isso não faz sentido. Se você estiver num ambiente, por exemplo, de uma cidade em que você tenha várias gangues, digamos assim, e que, sei lá, usar o boné pra trás indica que você pertence a uma gangue e não a outra. Se você só usa o seu boné pra trás porque você gosta e você tá lá e cai de paraquedas naquele meio, você vai apanhar e nem sabe por quê. Então, se você estiver andando ali naquele meiuca, né, é melhor você saber quais são as normas de cada uma das gangues pra você não se dar mal com nenhuma delas. Agora, quando a gente tá falando de uma coisa que é mais global, uma coisa que é uma cultura nacional, alguma coisa assim, fica muito difícil você querer controlar o que as pessoas fazem, o que elas deixam de fazer.
e nem sei se isso é certo. Eu acho que o ideal, nesses casos, é lembrar a origem das coisas, entendeu? Tipo, dar o devido respeito. Que, inclusive, o Rogers fala também, né? Agradeço a todos os negros do sul dos Estados Unidos, ou norte, enfim, que ajudaram na criação do jazz, do blues, do rock and roll, e vou continuar ouvindo e tocar sempre que possível, porque é isso que eu gosto. Fazer uma pequena reflexão pra você usar, pô, que legal, eu vou comprar esse turbante, e acho legal que tem esse movimento lá, que veio da África lá, com o lance do turbante, sei lá, a baiana do acarajé, o caramba 4, eu acho muito legal isso daí, mas vou usar porque eu quero, inclusive, fazer uma homenagem pra esse pessoal, tal, sabe, tipo, não dá pra você proibir as pessoas de usarem. O máximo que um justiceiro social deveria fazer é lembrar as pessoas de que, ok, isso aqui é a origem do meu povo, da minha coisa. Eu acho que isso daí é meio complicado. Por outro lado, existem algumas coisas que, se você se colocar no lugar da pessoa, pega um elemento, por exemplo, do lugar dessa pessoa, que a coisa não ficaria tão simples assim. Por exemplo, eu dei agora a minha opinião sobre essa questão de partes artísticas, né? Mas, e se a gente pegar, por exemplo, a parte religiosa? Bom, vocês estão no meu canal, então vocês sabem que eu sempre acabo falando disso. Pega na parte religiosa. Vou pegar um exemplo aqui que me veio na cabeça. Sei lá, judeus são grupos minoritários e eles usam kippah, né? Aquele pedaço de tecido, né, que usa aqui atrás, que tem todo um simbolismo dentro da religião judaica, tal, não sei o que eu nem sei explicar e não vou me arriscar aqui. Imaginemos, uma questão hipotética, que de repente usar kippah fosse moda. Fosse uma moda e todo mundo começasse a usar o kippah sem ser judeu, sem ter nenhum tipo de ligação com a religião judaica, sem saber nem qual é o significado daquilo. Por exemplo, eu não sei o significado do kippah. Imagina que eu usasse o kippah, eu começasse a usar ele pra ir em festa, em qualquer lugar. Eu acredito que deva ter lugares específicos pra usar o kippah, que deva ter condições específicas, situações específicas, porque toda a parte religiosa sempre tem ali uma parte ritualística e tal. E a pessoa não respeita nada disso, a pessoa simplesmente usa porque quer, entendeu? Os judeus provavelmente vão ficar muito desconfortáveis com isso, vão ficar bem incomodados com isso. E além do mais, como é que você vai saber se todo mundo tá usando o kippah, quem que é judeu e quem que não é? Então você acha que, por exemplo, que os judeus estariam certos em reclamar se as pessoas passassem a usar o kippah? E se fosse uma questão com relação a outras religiões? Esse turbante que as pessoas estão falando tem a ver com religiões tipo Umbanda, Candomblé, essas coisas? Ele tem um simbolismo religioso que envolve uma questão assim? Se tiver, e eu não sei, tá? Eu tô chutando aqui. Se ele tem a ver, por exemplo, com religiões de matriz africana, com Umbanda, Candomblé, Quimbanda, essas coisas. Será que esse turbante, sendo como se fosse o kippah do judeu, quando outra pessoa usa, realmente a pessoa que segue essas religiões e tal, ela não tem certa razão de estar, pelo menos incomodada com uma certa falta de respeito? E aquela coisa, quem tá usando não é obrigado a saber, entendeu? Por exemplo, se eu achasse que o kippah era bonito e não soubesse que era da religião judaica. E tudo tem a ver com a quantidade de gente que você convive, tá? Então, por exemplo, teve uma época que ficou na moda fazer aquelas tatuagens tribais de símbolos maori ou australianos, enfim, dos aborígenes da Oceania. Dificilmente alguém aqui no Brasil vai encontrar um aborígene australiano ou um aborígene maori. Se existe algum aqui no Brasil, né? Seria muito curioso saber, inclusive, se existe algum aborígene australiano vivendo aqui no Brasil. Então, se você usa uma tatuagem maori no seu peito, dificilmente você vai ofender alguém. Agora, e se você for pra Nova Zelândia? Então é aquela questão, o kippah ofenderia os judeus? Porque nós temos judeus aqui no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo. E esse turbante, será que ele ofende as pessoas de religião Umbanda e Candomblé que tem aqui no Brasil? Que, aliás, sofre um processo inverso também. A religião Umbanda e Candomblé foi apropriada pelos brancos de forma velada. Então, a Umbanda e o Candomblé também são uma questão de apropriação cultural, tanto é que todo mundo tem vergonha de falar que vai na Umbanda, todo mundo tem vergonha de falar que vai no Candomblé, e eu conheço uma cacetada de gente que vai e não conta pra ninguém. Tô nem dando minha conclusão com relação a isso, tá? Será que você acha, quando tem um aspecto de origem religiosa, isso deve ser respeitado? Um exemplo que está sendo discutido lá nos Estados Unidos, não aqui, é sobre o cocar indígena, né? O cocar de guerra. Ele tem uma relação religiosa para algumas tribos, sei lá, Sioux, Apache, não sei, aquelas tribos lá dos Estados Unidos e do Canadá. Eles ficavam extremamente incomodados quando as pessoas usavam isso daí, por exemplo, em festas ou coisas temáticas, tal. Eles ficavam muito incomodados com isso, sabe? É o kippah do judeu. Será que essas pessoas estão erradas em reclamar? Será que não estão? De novo, não estou dando a minha opinião aqui, tá? Eu não tenho opinião formada se isso é certo ou errado. Eu acho que não precisa ter essa coisa especial. Mas, como eu não sou religioso, nem um pouco, talvez eu não seja a melhor pessoa para dar opinião sobre essa parte religiosa. Por isso que eu tô perguntando pra você. Porque se vale pra um, vale pra outro. É só isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Se vale pra um determinado grupo cristão, seja católico, seja
evangélico, seja os outros protestantes, seja judeu, seja muçulmano, seja, se vale para todos esses ramos, tem que valer também para as religiões de matriz africano e para os indígenas, sabe? Eu não sei se é certo ou errado, só sei que se vale para um, vale para todos. E essa questão dos índios também leva em conta a estereotipagem, que foi aquilo que eu falei no começo do vídeo, que é só para encerrar agora o assunto, a questão dos estereótipos, né? Também são considerados uma apropriação cultural porque são vistos de maneira pejorativa. Você tem um estereótipo do que seria um índio americano. Quando você vai numa festa fantasia, você se veste do índio americano, tal, não sei o que, você está reforçando esse estereótipo. E aqui no Brasil também temos estereótipos de indígena. E como eu falei, tem o estereótipo de cada pessoa de cada região aqui do Brasil e de outros países. E quando isso é usado de uma maneira desrespeitosa, a ponto de diminuir esse povo, diminuir essa minoria, será que isso daí também não seria algo a ser repensado? Não sei, eu não estou dizendo aqui. Então vamos dizer, sei lá, digamos que o brasileiro tem um estereótipo nos Estados Unidos de ser um cara bagunceiro, baderneiro, as mulheres são tudo puta. Então esse é o estereótipo que a gente tem do brasileiro. É um bagunceiro que só pensa em sexo e que só faz bobagem. Se você tivesse um programa de humor em que eles sacaneassem os brasileiros, dizendo que brasileiro é tudo ladrão, é tudo bandido, que não presta, que é tudo preguiçoso, que só pensa em sexo, que as mulheres estão tudo de bunda de fora, tal, não sei o quê. Será que isso ia deixar os brasileiros felizes? Você, como brasileiro, ia ficar feliz de ver esse tipo de estereótipo? Você ia ficar alegre de saber que eles pensam isso de você, sendo que são pessoas que às vezes nunca viram um brasileiro na vida? Já aconteceu várias vezes na cultura pop aí, de o pessoal sacanear com os brasileiros, e a resposta geralmente do governo brasileiro ou da sociedade brasileira é ficar puta, é ficar com muita raiva. Não vou lembrar agora aqui de nenhum caso muito excepcional. Eu lembro do pessoal ter falado do desenho dos Simpsons, mas o desenho dos Simpsons faz muitos anos. Tem aquela coisa, quando você torce para um determinado time, você pode falar mal do seu time, mas que o outro não venha falar mal de você. Então o brasileiro passa a vida inteira reclamando do Brasil. Quando outras pessoas vêm e falam mal do Brasil, ele vai lá e se ofende. Isso vale para os outros também. E dentro dessa relação de poder, de dominância cultural, né, o brasileiro lá nos Estados Unidos, ele é minoria. Lá nos Estados Unidos, ele é ticano. Ele é na mesma categoria dos mexicanos e dos outros países da América Latina. Então lá nos Estados Unidos, o brasileiro, ele é uma minoria dominada, digamos assim. Foi lá voluntariamente, mas é uma minoria que não tem expressão. Se ele vê esse tipo de acontecimento, das pessoas ridicularizando os brasileiros, transformando os brasileiros numa chacota, dizendo que ninguém presta, tal. E ele não tem direito de ficar ofendido, não tem direito de ficar magoado, de ficar chateado, não tem direito de se levantar e fazer um protesto e dizer que, olha, não é assim, eu não gostei, eu fiquei incomodado. Os nativos americanos fizeram isso. E os nativos americanos estão lá antes de todos os outros, né? Então se coloca no lugar da outra pessoa. Será que é algo tão pouco relevante assim, algo que não justifique? No que diz respeito à zoeira, a brincadeiras, essas coisas de estereotipagem, isso é algo muito singular, assim. Eu não vou aqui ficar cagando regra falando que você não deve usar, não deve zoar, não deve sacanear, porque é o que eu falei, né? Só se ofende quem tá vivo. Ou seja, se você for sacanear os egípcios antigos, nenhum deles está vivo para se reclamar. E você só ofende quem fica sabendo. Então, se eu fizer aqui uma representação grotesca de um esquimó, por exemplo, se nenhum esquimó vê a minha representação, ela é meio que irrelevante para eles. Agora, se alguém que viu a minha representação aqui for lá na Groenlândia destratar um esquimó, aí a coisa muda de figura. E será que eu não fui o responsável por isso também? Porque fiz uma representação grotesca e tal? Enfim, dizem até que o nome esquimó não pode ser usado, mas isso daí, como eu falei, não tem nenhum esquimó vendo isso aqui para se ofender com o nome que eu tô usando, tá? Não vou falar de palavras aqui, tá? Porque aí seria uma outra discussão que eu queria falar também, que eu discordo de um monte de coisa que o pessoal tá falando aí. Que, não, tem que trocar tal palavra porque ela tem uma origem que é preconceituosa a outra palavra. Cara, acho que palavra vai mudando de sentido com o passar do tempo. Se a gente for tirar todas as palavras que têm origem em algo pejorativo, a gente provavelmente vai eliminar o nosso vocabulário. Mas enfim, o que eu digo é, algumas reclamações do pessoal que fala sobre apropriação cultural, tem gente que não se incomoda, tem gente que não liga, sabe? Deve ter um monte de nativo americano que vê o pessoal usando cocar em festa fantasia e fala, tá bom, não tô nem aí. Mas tem aqueles que se ofendem. E aí? Será que isso daí é realmente uma coisa que deve ser pensada? Como eu falei, chega nessa parte religiosa, por exemplo, eu não vou dar a minha opinião porque não sou a pessoa certa, mas será que não vale a pena você pensar se isso daí tá certo? Continuo achando que, ainda que algumas reclamações e reivindicações sejam válidas, não há muito o que ser feito. Ainda que você reclame muito que não pode usar o turbante, que as pessoas que não são índios não podem usar o cocar, que não pode isso, que não pode aquilo, isto vai acontecer. As pessoas vão continuar fazendo isso, elas vão continuar usando esses elementos, pode pegar bem, pode pegar mal, não interessa, as pessoas vão continuar fazendo, isso é enxugar gelo, sabe? Eu acho que é mais interessante você gastar energia conscientizando as pessoas da origem de cada um desses elementos e por que é que essas coisas são importantes, tal, não sei o quê, do que ficar puto e tentar proibir as pessoas de usarem isso, porque isso vai ser uma coisa meio que inevitável. Uma vez que essas coisas fizeram sucesso, tal,
meio que não tem muito o que fazer. E, como eu falei, quando você envolve capitalismo nessa história, quando você envolve a questão de ganhar dinheiro, aí que não tem o que fazer mesmo. Então, por exemplo, eu tava discutindo com o pessoal do Revisão outro dia também, o canal Revisão, vou deixar o link aqui embaixo, muito legal, a questão da Havaiana. A Havaiana era um produto pra gente muito pobre, há pouco tempo atrás. Ela foi gourmetizada e hoje é um produto super legal, imagina, vou usar a Havaiana, o pessoal exporta, vende por fortunas lá fora. O jeans começou com uma roupa de operário e hoje é uma coisa super chique e tal, tem jeans de, sei lá, R$500. Então, quando você envolve o elemento capitalista nisso, aí a coisa fica mais difícil ainda de você controlar, e aí a apropriação cultural, meu filho, vira uma avalanche cultural. Depois do terceiro elemento, da exploração cultural, ou da dominância cultural, ou do intercâmbio cultural, acaba chegando na transculturação. Tudo isso daí vai acabar se misturando de novo. Do mesmo jeito que as minorias acabam usando elementos das maiorias, as maiorias vão pegar elementos das minorias. Bom, então era mais ou menos isso que eu queria dizer, tá? Eu nem cheguei a abordar a maior parte dos aspectos, eu só dei uma pincelada, só pra falar mais ou menos o que eu penso, o que eu tava pensando sobre isso. Posso mudar de opinião no futuro, como eu já falei em vários vídeos aqui, em que eu não tô muito seguro do que eu digo. Eu espero ter acrescentado alguma coisa para vocês, e fica aí a discussão e o debate para vocês pensarem, colocarem aqui nos comentários, gravarem vídeo resposta, enfim. Beleza? Então é isso aí, um abraço para vocês e falou!